Quando falamos de Machado de Assis, provavelmente o maior escritor da literatura brasileira, qual o principal livro, na sua opinião? Memórias Póstumas de Brás Cubas? Dom Casmurro, com aquela eterna dúvida do adultério ou não da Capitu? Quincas Borba? Esaú e Jacó? Mas você sabe qual foi o primeiro livro escrito por ele? Tudo bem com vocês? Sou o professor Eden Brito de Literatura e hoje eu quero falar sobre a obra Ressurreição, que foi publicada no ano de 1872, ali ainda classificada como, de certo modo, um romantismo, mas com características já mais para uma ideia ali de um pré-realismo, talvez. A história nós temos como personagens principais a Lívia, que é uma viúva, tem um filho pequeno chamado Luiz. Nós temos também o Félix, que é amigo do irmão da Lívia. O irmão dela não é tão importante para a história. Foco principal, aqueles dois ali, o Félix e a Lívia. E aí a história começa com o Félix se orgulhando, dizer que é um conquistador por natureza, aquele homem que se relaciona com algumas mulheres, mas que ele não se apaixona por nenhuma delas. A Lívia, como eu falei, ela é viúva. O Félix, muito amigo do irmão dela, em determinado momento, o que que vem a acontecer? Eles acabam sendo apresentados e com o tempo ele se apaixona por ela. Começa um relacionamento marcado por um grande ciúme da parte dele, o tempo todo ali criando uma série de problemas, reclamações, atitudes assim que evidenciavam aquele comportamento, de certo modo, possessivo, comportamento este que, mais adiante, em outras obras do Machado de Assis, são visíveis, especialmente aonde? Dom Casmurro. Lembram do Bentinho, aquele comportamento ciumento e tudo mais? O Félix, uma obra que foi publicada antes, já apresentava umas características nesse estilo também. E aí a história segue com o relacionamento dos dois, se tornam noivos. Lembram que eu falei para vocês? O Félix, ele se orgulhava do quê? Se orgulhava de ser um conquistador por natureza. Aquele cara que se envolvia em relacionamentos, mas não aprofundava em nenhum deles. Agora, aquele cara estava noivo. Na véspera ali do casamento deles, acontece dele receber uma carta anônima. E essa carta dizia para ele o seguinte: assim como ela fez com o marido falecido, ela vai fazer com você. A carta dizia mais ou menos dessa maneira. O Félix vê aquilo e acha ali uma situação onde para ele era melhor romper o noivado. Casamento cancelado. É claro que a Lívia fica extremamente abatida, ela fica triste com toda aquela situação. Mais adiante, poucos dias depois, os dois se encontram pessoalmente. Ele já havia descoberto quem havia mandado aquela carta. Ele mostra para ela, conta para ela tudo, pede perdão. Ela fala que agora já não há mais o que ser feito, o casamento realmente foi cancelado e que não vai acontecer. A história depois disso dá um salto no tempo para muitos anos depois, mostrando que o Félix agora estava de volta àquela velha vida de conquistador, se envolvia com uma mulher aqui, com outra ali, sem se aprofundar e principalmente sem um relacionamento realmente onde ele amasse alguém. E a Lívia? A Lívia ficou solteira nesse período, né? Viúva, continuou viúva, não se casa, ela fica reclusa, começa a viver uma vida muito mais fechada, longe da sociedade. Qual era o título do livro mesmo? Ressurreição. E onde entra a ressurreição aqui? Ressurreição daquele caráter do Félix. Qual era o caráter dele? De um conquistador, um caráter de um cidadão egoísta, que se envolvia com uma, com outra, mas que no fundo não amava nenhuma. É esse o verdadeiro caráter do Félix. E é isso que volta. É essa a ressurreição da história. É coincidência o Machado ter colocado esse título? Se você já foi meu aluno presencial, ou até mesmo assistiu vídeos anteriores meus aqui,
já escutaram eu falando que não existe coincidência, existe intencionalidade. E o Machado, principalmente, era muito sagaz, muito inteligente naquilo que ele colocava. E com toda certeza, não foi coincidência. Foi intencional botar um título como esse nessa história. Se inscreva no canal, deixe o like, nos ajude a continuarmos crescendo. Um grande abraço e até as nossas próximas aulas.